Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, servo do Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui para trazer um devocional da parte de Deus e um decreto sobre as nossas vidas pelo poder do nome de Jesus. Este ano 2026 é o ano do plantar, colher e desfrutar. E nós declaramos em nome de Jesus que o medianita, o ferezeu, o jebuseu não comerão a nossa colheita, não devorarão a nossa plantação, em o nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Então digita nos comentários aí, eu creio, eu recebo e tomo posse, em nome de Jesus. Inscreva no canal para que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e que possa abençoar também outras pessoas em nome de Jesus. Bom, hoje eu quero falar sobre os privilégios de um discípulo e também eu quero falar sobre os cuidados que esse discípulo precisa ter ao ser enviado. A primeira coisa que essa pessoa, esse homem, essa mulher, esse servo precisa entender é que ele é uma ovelha. E a ovelha precisa de um pastor. A ovelha precisa ser pastoreada. A ovelha precisa ser cuidada. A ovelha, ela tem algumas características nela que ela precisa ser conduzida. Por exemplo, quando você conversa com uma pessoa que trabalha com criação de ovelhas, gados e outras criações, é a que mais dá trabalho é a ovelha. Por quê? Porque algumas, quando na época de inverno, criam uma cera no ouvido e ela quase não escuta. É necessário que o pastor, que o dono, esteja sempre limpando os seus ouvidos, colocando óleo sobre os seus ouvidos, sobre a sua orelha, para que aquela cera não crie aquela crosta. Então, é necessário um certo cuidado com a ovelha. Em outro determinado ponto, a ovelha ela vai comendo, ela vai andando, ela vai comendo e se distancia do rebanho. E quando se distancia do rebanho, ela fica uma presa fácil para o lobo, para o inimigo. E outra característica também da ovelha é que ela não tem um olfato, por exemplo, como o cachorro, como um outro animal qualquer. Ela não consegue sentir a presa, como por exemplo, o cavalo, o burro, quando anda na estrada, ele percebe que se aquela estrada tiver uma alagação, ele percebe entender que uma profundidade, se é fundo, se é raso, ou por exemplo, se existir por ali uma serpente, ele consegue sentir que ali tem uma área de risco em alguns determinados pontos. Então, a ovelha não tem nada disso. Ela vai pastando, ela vai andando e ali ela não percebe que o lobo está perto, que a serpente está perto. Então, o que Jesus disse sobre isso? Jesus disse o seguinte, no livro de Lucas, no capítulo 10, no verso 3, a palavra de Deus diz: "E ide, eis que eu vos mando, como ovelha ao meio dos lobos." Então é necessário um certo cuidado, uma certa, como a gente sempre usa na palavra de Deus, uma certa vigilância, para que nós não venhamos cair em armadilha, nós não venhamos cair em algumas determinadas arapucas. Por quê? Porque esse lobo aqui, ele não é um lobo verdadeiro, ele é um lobo falso. Ele é um lobo cheio de astúcia, cheio de artimanhas,
é um lobo feroz e ele, quando ataca as ovelhas, ele não tem piedade, ele devora. Quando você vai assim, estudar aquela passagem de Davi, ele vai dizer assim, olha, o lobo pegou a ovelha e eu fui atrás dele e peguei a ovelha, tomei da sua boca e a devorei ele e o matei. Então, Davi sabia muito bem como se tratar dessas coisas. Então, hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero deixar esta reflexão da parte de Deus sobre o teu coração, sobre a tua vida, sobre a tua pessoa. E eu tenho certeza que nós precisamos estar atento, estar vigilante, estar guardado pelo Senhor. Nós precisamos de um pastor. Toda ovelha precisa de um pastor. Toda ovelha precisa ser conduzida. E hoje, no mundo que nós estamos vivendo, estão se levantando uma multidão de gente que diz fazer a obra do Senhor, mas eu não preciso ser pastoreado por ninguém. Fazer a obra do Senhor, mas eu não preciso prestar relatório com ninguém. Fazer a obra do Senhor, a Bíblia diz que nós temos que ir pregar o evangelho a todo mundo e toda criatura, mas eu preciso ter uma raiz. Eu preciso ter uma raiz plantada. Eu preciso estar plantado, eu preciso estar com a raiz em algum lugar. Como que eu vou dizer para as pessoas? Como que eu vou pregar e ministrar na vida das pessoas? Como homem de Deus, como um servo de Deus, como uma ovelha de Cristo Jesus? Como é que eu vou pregar para as pessoas ser salva e enviar ela para a igreja se eu não congrego nessa igreja? Como é que eu vou ministrar na vida das pessoas para ser libertas se eu não sou liberto? Então, é necessário que nós tenhamos este entendimento. Você é uma ovelha e como ovelha precisa de um pastor. Precisa ser pastoreada, precisa ser mentoreada, precisa ser conduzida para que os seus ouvidos não seja comichão nos ouvidos, não criem as ceras nos seus ouvidos, tapando para que você não possa ouvir a voz do seu pastor. Quando você não ouve a voz do seu pastor, é porque os seus ouvidos já estão tapados, os seus ouvidos já estão corrompidos, os seus ouvidos já estão fechados para a voz daquele pastor. E agora você está sendo conduzida pelo seu próprio eu, pela sua própria vontade, pelo seu próprio entendimento e não mais pela voz profética. Veja o que Jesus diz no livro de João, capítulo 10. As minhas ovelhas me conhecem. Elas me seguem. As minhas ovelhas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a voz do seu pastor e me segue. Então, hoje eu quero pedir a você que ouça a voz do seu pastor. O seu pastor, Jesus Cristo. O seu pastor, amigo, Jesus Cristo. Este é o melhor pastor, é o melhor amigo, é a melhor pessoa. É uma pessoa que ele já é e ele será sempre um modelo para mim e para você. Quero deixar essa palavra de reflexão na tua vida e no teu coração. Uma ovelha precisa ser conduzida. Shalom, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Um ótimo sábado na tua vida, na tua casa, na tua família. E que a plantação de Deus possam dar fruto sobre você e em você, no nome de Jesus.